Boa noite a todas e todos. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a participação de vocês aqui nesse evento da Unifesp, que está sendo muito rico. Essa sessão é a sessão do PAD, que é o Programa de Aperfeiçoamento Didático da Unifesp. Eu sou a professora Thaisa, sou a atual coordenadora desse programa, e nós vamos contar aqui com a participação também de pessoas da Unifesp e a gente vai fazer a apresentação já já. Brevemente, eu queria fazer uma introdução sobre o que é o programa, né? O programa PAD, o Programa de Aperfeiçoamento Didático. Ele é um programa destinado a contribuir para a formação didática dos alunos de pós-graduação, da Unifesp principalmente, mas recebemos também alguns alunos externos, muitas vezes, que têm contribuído também com a riqueza, né, do programa, desse programa aqui na Unifesp. A gente vem aí, né, há alguns anos, observando como esse programa tem sido importante para os alunos da graduação, para os alunos da pós-graduação e para o docente. Então, essa ideia dessa mesa redonda, ela surgiu dessas observações que a gente vem fazendo nesses anos aí. Então, o que a gente percebe é que o pós-graduando, durante a sua atuação no PAD, ele como estagiário PAD, ele vem se descobrindo na docência, né? Ele vem percebendo quanto é interessante, quanto é enriquecedor para ele e para o público-alvo, que é o aluno da graduação, ele conseguir ensinar e facilitar esse processo de aprendizagem, servindo ali como quase que um intermediário entre o professor, o docente e o aluno de graduação. Então, a gente vê o pós-graduando aí como um elo, né, entre essas duas faces aí do ensino, do sistema nosso de ensino-aprendizagem, que muitas vezes falta mesmo um elo que aproxime, né? A gente brinca que o docente, a cada ano que passa, ele é um ano mais velho do que o aluno que entra, né? Eles não mudam a idade quase quando eles entram. Então, esse pós-graduando tem participado durante o ensino aí na graduação e tem percebido o quanto ele pode, ele é capaz de aprender, o quanto ele toma gosto pelo ensino, independente até dele seguir uma carreira acadêmica, pós-graduando, o futuro pesquisador, ele precisa também saber ensinar, independente dele atuar diretamente como um acadêmico. Então, a gente vem percebendo isso, o lado do docente também vem mostrando para a gente o quanto o PAD pode ser interessante, porque o docente, ele percebe não só o quanto o pós-graduando facilita o ensino do conteúdo, mas ele percebe também que ele próprio pode contribuir para o ensino da docência para aquele pós-graduando. Ele pode ser um facilitador também, né, de processos que aquele pós-graduando vai precisar saber quando ele for docente, eventualmente, se for docente. Então, o próprio docente que está participando do PAD, ele tem essa sensação, a gente percebe uma gratificação muito grande de todos os envolvidos, né? E no caso do aluno da graduação, ele se mostra muito mais tranquilo, né? Tendo o elo ali entre ele e o professor, que no caso é o pós-graduando, esse elo tão importante de quem ele se sente mais próximo aí, né? E aí agora a gente vem, né, com um desafio novo. Então a gente veio percebendo essa riqueza dessa relação, o graduando, o pós-graduando, o docente, dentro do ensino tradicional presencial, né? No face a face, que a gente costuma dizer. Então, aquela ajuda que o pós-graduando dá para o docente, aquela ajuda que o docente dá para o pós-graduando e o que o graduando consegue ganhar com aquilo, a gente tem dados sobre o ensino tradicional presencial. E agora a gente tem uma nova realidade, a gente no momento tem um ensino 100% remoto, né? Por forças maiores, né? Mas que também vem se mostrando até uma tendência, não obviamente o 100%, mas a participação desse ensino remoto no todo o processo de ensino-aprendizagem. Então a gente veio agora se perguntar como que esse pós-graduando vai atuar, qual a importância dele, o que tem de diferente, o que tem de melhor, o que às vezes não vai ser tão bom quanto seria no presencial, na participação desse pós-graduando ali no ensino remoto.
Então, o tema dessa mesa é justamente esse, o PAD no ensino remoto e a importância do pós-graduando. Então, para falar sobre isso, né, a gente tem aqui os nossos convidados, que é a professora Marilena Rosalém, que é professora do campus Diadema, aqui da Unifesp, tem bastante experiência em educação e é também membro da comissão do PAD aqui da Unifesp. Para falar um pouquinho também da experiência real do PAD, aí como pós-graduando, a gente tem o Everton Viesba, que é aluno de pós-graduação também lá do campus Diadema, do programa PECMA, que vai contar para a gente um pouquinho do lado dele, né, da visão dele. E a gente tem também o professor Edson, que é professor de São José dos Campos, do campus São José dos Campos aqui da Unifesp, que vai trazer para a gente uma visão um pouco externa, né? Então, a professora Marilena é da comissão, o Everton já participa de alguma forma aqui do PAD, e a gente quer também trazer uma visão externa. E, obviamente, a gente quer trazer também as perguntas do pessoal, quem é de fora, quem tem experiência PAD, quem não tem, quem quer saber mais, só deixar ali no chat que a gente vai trazendo as perguntas conforme elas forem cabendo aqui. Então, para não me demorar mais, eu só quero mais uma vez agradecer aos membros dessa mesa. Quero agradecer também à comissão do PAD, que tem um representante docente de cada campus, então a professora Marilena, eu já falei aqui, nós temos o professor André Roncalha, do campus Osasco, o professor Michael Brito, do campus São José dos Campos, a professora Márcia Tosta, que é do campus Guarulhos, o professor Fábio Cardoso Cruz, do campus São Paulo, e a professora Daniele Carante, do campus Baixada Santista. Então, agradeço também a participação aqui deles, né, toda essa montagem, nas ideias, nas discussões e também durante os trabalhos da comissão. Então, professora Marilena, a palavra é sua para contar aí um pouquinho tanto da sua experiência quanto da sua visão aqui do PAD e principalmente do PAD no ensino remoto nesse momento. Obrigada e boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar dessa discussão e parabenizo a comissão organizadora desse congresso, que nós estamos vendo desde hoje de manhã um número grande de participantes. Hoje de manhã nós iniciamos com 17 mil inscritos e agora já chegamos nos 20 mil inscritos no congresso. E nessa sessão já temos mais de 400 pessoas participando. Então, quando a gente faz um encontro virtual, a gente ganha nesse aspecto, né, de poder ter mais pessoas de várias regiões do país. Eu já andei vendo aqui no chat, tem pessoas de universidades, de vários locais. Então, a primeira palavra é de agradecimento. Obrigada por cada um de vocês que está aqui participando. Bom, eu quero começar com uma pergunta para todo mundo que está aí assistindo. E daí vocês podem escrever aí no chat a resposta. Vocês alguma vez já ouviram alguma pessoa falar assim: ah, fulano é um ótimo pesquisador, tem muito conhecimento da área, publica bastante, mas é um péssimo professor. Vocês já ouviram alguma vez isso? Podem escrever aí no chat se vocês já ouviram, ou se vocês já falaram, ou se vocês já viram alguma situação assim, de que o professor de uma universidade é muito competente, sabe muito da área, mas não é um bom professor. O Michel já escreveu que sim, está aparecendo já vários sims aqui, alguns sims bem assim longo. Nossa, ouço muito, tá aparecendo muito sim, tá bom. Então a gente vai partir dessa questão que a gente ouve muito se dizer isso. Por que a gente ouve muito dizer isso? Porque não basta saber o conteúdo, né? A Thaisa deu um toque com relação a isso. Não basta a gente saber o conteúdo da disciplina, daquela área de conhecimento que a gente trabalha, para a gente ser um bom professor. É importante que a gente conheça os aspectos didáticos e pedagógicos para que a gente possa ser um bom professor. Quando eu cheguei na Unifesp, há 10 anos atrás, eu ministrei uma disciplina chamada Formação Didático-Pedagógica
no campus de São Paulo e também no campus de Diadema. No campus de São Paulo, essa disciplina ela era mais ampla, era para todos os alunos de lato sensu, ou seja, cursos de especialização, e também alunos de stricto sensu, então alunos que faziam mestrado, doutorado de qualquer área, participavam dessa disciplina, que era oferecida por um centro de ensino de saúde. E era uma experiência muito boa, porque a maioria das pessoas estava fazendo curso de tinha feito um curso de graduação bacharelado e não licenciatura. Então, tudo que a gente discutia, estudava naquela disciplina, era novidade para eles. E alguns iam se descobrindo, dizendo, nossa, que legal, eu quero ser professor, eu quero usar essa estratégia, quando eu for avaliar meus alunos, eu vou usar dessa forma. Então, ia acontecendo uma descoberta das pessoas enquanto potencial para serem professores. E naquela época, essa disciplina era obrigatória na Unifesp. Mas depois, ela deixou de ser obrigatória. E alguns alunos caiu muito, né, a frequência das pessoas, porque todo mundo sabe que a nossa realidade, principalmente quem está fazendo mestrado, é um sufoco, né, para a gente dar conta de tudo. Então, o pessoal só faz aquilo que realmente é obrigado, que é necessário. E caiu muito essa frequência, a disciplina ainda foi oferecida por alguns semestres, até que não teve mais procura e ela parou. Então, o PAD, que é esse programa de aperfeiçoamento didático, ele supre um pouco do papel dessa disciplina. Porque se a gente for olhar naqueles documentos da CAPES, a gente vai ver que lá diz que quem faz um mestrado, um doutorado, não é só para ser um pesquisador, é para ser um professor também. E se a gente não tem uma disciplina que trata as questões didático-pedagógicas, e se a gente não tem um programa que apoia a docência como o PAD, como que a gente vai formar um professor? Principalmente porque muitos dos profissionais que chegam no mestrado e no doutorado são oriundos de bacharelados. Então, eles nunca estudaram nada disso. Então, nessa aproximação, quando eu tenho algum aluno que é do PAD, eu trabalho com eles desde o planejamento. A gente vai discutindo como que a gente planeja a disciplina, pensando nos objetivos, no conteúdo, nas estratégias, na avaliação, para que eles possam ir entendendo a coerência que precisa existir entre esses aspectos, esses itens de um plano. E, além disso, o acompanhamento do aluno na sala de aula também propicia um outro tipo de avaliação, um outro tipo de reflexão, que assim, quando alguma coisa dá errado, como que a gente faz? Então, eu tenho um caso, uns 2 anos atrás, eu estava ministrando uma disciplina que é no primeiro semestre do curso, lá de Diadema, Introdução aos Estudos em Educação. E, numa determinada aula, a gente usa um pequeno vídeo para depois startar a discussão, que também tinha um artigo como base. Só que naquele dia de manhã saiu num jornal de grande circulação uma matéria que eu avaliei que era polêmica e que poderia suscitar uma discussão melhor do que o meu vídeo. Daí eu entrei em contato lá com o pessoal do PAD e meus monitores, falei, olha, vamos mudar a estratégia, vamos usar isso daqui e tal. E eu trabalho com 4 turmas no mesmo dia, 2 no vespertino e 2 no noturno. Então, a primeira turma que a gente chegou lá, fomos discutir o texto, o artigo, né, que tinha saído no jornal. Gente, deu uma confusão na sala de aula. Aquilo foi muito polêmico, muito mais polêmico do que eu esperava. E a gente não conseguiu alcançar o objetivo da aula, que era a discussão de um determinado conteúdo. Nossa, eu fiquei muito frustrada, porque raramente isso acontece comigo. E daí, quando acabou a aula, né, os alunos também estavam frustrados com o que tinha acontecido, né, com a discussão. E daí, enquanto a gente foi indo para outra sala, a gente foi conversando. E agora, o que a gente vai fazer? Vai continuar com essa estratégia ou não? Eu já tinha na minha cabeça que eu não ia continuar.
Mas eu joguei a pergunta para eles, para que eles se sentissem corresponsáveis, né, para ver o que a gente fazia. E daí todo mundo, não, professora, não vai dar não, vamos pensar em outra coisa. Tá, então, e se a gente voltasse para o planejamento original, que era o vídeo? É isso mesmo, vamos usar o vídeo, tal. Então, fomos para a segunda turma e usamos o vídeo. E daí funcionou tudo bem, correu bem. Os alunos, quando acompanham as minhas disciplinas, eles participam discutindo todo o conteúdo o tempo todo. Eu estou junto, mas eles também têm liberdade para discutir, para conversar com os alunos. E uma outra questão também que acontece é que, como no meu caso são 4 turmas diferentes, o aluno pode perceber que um determinado conteúdo ele tem diferentes chegadas ou diferentes resultados, dependendo da turma que a gente entra. Mesmo sendo um mesmo semestre de um mesmo curso. Porque os alunos são diferentes, o público é diferente, começa já pensando em público de vespertino, noturno já tem diferença, e cada turma também reage de uma forma. Então, eles podem ir acompanhando todo esse processo. Esse semestre teve um caso também curioso, que foi assim, no primeiro dia de aula presencial, né, desse ano, eu estava dando aula, quem é de Diadema sabe, num determinado prédio lá, que é cedido para a Unifesp, ou seja, não é nosso, e tinha dado uma chuva muito forte. E até chegar naquele prédio, eu cheguei molhada, os alunos chegaram todos molhados, né? E a sala que eu fui dar aula tinha goteira, gente. Coisa que no prédio que é da Unifesp não acontece, mas aquele prédio é cedido, é emprestado, a gente não tem administração dele direta. E chovia tanto que o balde não estava dando conta. A água escorreu pelo balde assim. Um aluno foi entrar, era primeiro dia de aula, era uma segunda-feira, minha disciplina era de segunda-feira esse semestre. O menino foi entrar, levou um escorregão, quase foi para o chão, e daí a turma começou a dar risada, daí eu não sabia o que eu fazia, se eu dava risada, se eu socorria o menino, né, porque foi bem na frente, assim, de todo mundo. Enfim, todo mundo foi sentando, tal, né, e daí eu perguntei para eles como eles estavam se sentindo, e vejam só como acontecem as coisas. À tarde, essa mesma pergunta foi super legal nas 2 turmas, correu super bem. Ali à noite, todo mundo molhado, encharcado, desanimado, cansado depois de um dia de trabalho. Eu perguntei, e aí, como vocês estão se sentindo? O primeiro menino que respondeu o seguinte, molhado. Bom, daí todo mundo caiu na risada, né? Um já tinha quase escorregado, o outro falou que estava se sentindo molhado, eu também estava, né? Então foi só risada. Daí eu falei assim, e além de molhado, o que vocês estão pensando, sentindo? Daí um outro falou assim, como se eu estivesse no ensino médio. Eu falei assim, mas espera aí, o que ele está falando, né? Como se estivesse no ensino médio, a gente está na universidade. Daí a menina do PAD, que estava acompanhando, né? Eu olhei para ela, ela percebeu que eu não tinha entendido e ela me socorreu. Daí ela disse assim, é porque em algumas escolas do ensino médio chove dentro e tem que ter balde. Eu falei, tá. Então, eu estou citando esse exemplo, parece bobo, mas é para vocês perceberem que a gente vai criando uma relação com quem é estagiário PAD e também com quem são os monitores, né? No sentido de formação e de trabalhar junto. Então, não é um acima do outro, são os dois caminhando juntos na disciplina. Agora, pensando nessa questão da pandemia, da suspensão das aulas, o que aconteceu? Já estou caminhando para o final. Quando as aulas foram suspensas em março, a Unifesp incentivou que a gente procurasse manter contato com os alunos, mas as aulas estavam suspensas. E daí a gente ficou pensando, peraí, o que a gente pode fazer tal? Como eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa de formação de professores, a gente resolveu tornar as reuniões desse grupo públicas, né, abertas virtualmente, online. E mudar um pouquinho o formato, né? É evidente, porque uma reunião de grupo de pesquisa fechada é uma coisa, uma reunião aberta é outra. E isso acabou evoluindo para encontros formativos. Nessa próxima quinta, a gente vai fazer o 9º encontro formativo.
O tema da quinta passada foi Cultura Maker, e nessa próxima quinta é EJA e Matemática. Uma ex-orientada minha, que trabalha na rede estadual há 3 anos com EJA, é professora de matemática, e ela vai contar algumas experiências dela, de como ela tem trabalhado a matemática no EJA, e esses conteúdos como podem ser trabalhados também em outras séries. Então, a gente tem feito esses encontros e tem participado alunos da graduação, inclusive alunos que acabaram de entrar na universidade, né, que são alunos do primeiro semestre. Alunos da pós-graduação, têm participado professores de redes públicas e privadas, das 5 regiões do Brasil, de todas as regiões. Então, tem gente, um dia tem gente do norte, um dia do nordeste, outro do sul. Então, é muita gente participando, assim como apareceu aqui hoje no chat também, pessoas de vários locais. E a gente tem sempre um artigo base e uma pessoa convidada para discutir. Com isso, a gente está fazendo esse movimento de aperfeiçoamento docente. Então, é como se fosse um programa de aperfeiçoamento docente durante a pandemia. E nossos alunos PAD, o Everton é um deles, também tem participado. Uma outra iniciativa foi criar uma comunidade chamada Comunidade Movimentos Docentes no Facebook, que todos podem participar. Todos vocês que estão aqui hoje estão convidados a entrar nessa comunidade. Depois a gente coloca o link aí no chat para vocês. E lá a gente vai sempre discutindo, anunciando encontros, artigos que saiam, que sejam interessantes, sempre pensando nessa questão do aperfeiçoamento didático. Então, a gente tem feito, a gente poderia até dizer, um PAD informal, né? Um PAD online durante esse processo, né, da pandemia e de suspensão das aulas. Para encerrar, eu quero citar uma frase da minha fala, porque a gente quer deixar tempo para que vocês escutem, então a gente combinou que as falas seriam breves. É uma frase de um autor chamado John Maxwell. Ele diz assim: mudança é inevitável, mas crescimento é opcional. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo uma série de mudanças, principalmente mudanças de rotinas durante essa pandemia, agora com o ensino remoto, congresso remoto, né? Que a gente não imagina. Que não tem como fugir, é uma mudança inevitável. Mas o crescimento é opcional. Que crescimento é esse? É o aperfeiçoamento docente. É o aperfeiçoamento didático-pedagógico, é participar de um movimento docente. Por isso, no encerramento dessa minha fala, eu convido todos vocês que estão participando aqui hoje para entrarem nessa comunidade, movimentos docentes, e juntos fazemos esse movimento de aperfeiçoamento do nosso trabalho, da nossa profissão, e no trabalho do processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigada. Obrigada, professora Marilena. Muitos elogios aqui para você. Perguntas também, depois a gente vai passar. A gente vai deixar, como a professora Marilena falou, as perguntas e os comentários de vocês para o final, para a gente debater mesmo. A ideia é que vocês deixem as perguntas, os comentários, eu já estou anotando vários aqui, e a gente discuta aqui na mesa, né? Então, agora a gente passa aqui a palavra ao Everton, que vai fazer a fala dele na visão do estagiário PAD, do pós-graduando. Então, Everton, obrigada, boa noite. Mais uma vez, né, a gente agradece a sua participação aqui nesse horário. A palavra é sua. Boa noite, Thaisa. Bom, gostaria de agradecer pelo convite e agradecer por todos que estão nos assistindo nesse momento. Como a Thaisa mencionou, né? Thaisa, né? Como a Thaisa mencionou, eu sou pós-graduando do PECMA, o Programa de Ensino de Ciências e Matemática aqui da Unifesp Campus Diadema. Também sou professor de ciências, né? E para começar, eu gostaria de cumprimentar a mesa, né? É um prazer estar, entre aspas, ao lado de vocês, né? Normalmente nós estaremos reunidos em alguma das salas aí da Unifesp São Paulo, e agora, nesse momento, nós estamos aqui
pelo Zoom sendo transmitidos, né, para todo mundo aí assistir a gente e até aumentando os nossos ouvintes também. Então, gostaria de cumprimentar as professores Thaisa e Marilena e também o prof. Edson, né, nessa nova atividade aqui do Congresso da Unifesp. Também aproveito para cumprimentar as dezenas de telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. A Marilena comentou agora há pouco, são mais de 400 pessoas, né? E depois também as centenas, afinal, nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube e os vídeos ficarão disponíveis lá. E dessa forma, eu não poderia começar a minha fala de outro modo. Então, por mais que seja um evento acadêmico, gostaria de pedir licença para mandar um grande beijo, um grande abraço para todos os meus queridos padawans, os meus queridos alunos do Observatório de Educação e Sustentabilidade e do Programa Escolas Sustentáveis aqui da Unifesp. E também para os discentes da licenciatura, amigos e familiares que estão assistindo ou que vão assistir essa mesa em alguma outra oportunidade. Bom, para começar, por que essas boas-vindas, né, calorosas assim, para quem está nos assistindo? Por que esse grande beijo, esse grande abraço? Nós estamos acostumados a participar desses e vários outros eventos acadêmicos com os nossos discursos prontos. Nosso pôster debaixo do braço, né? Inclusive tem um aqui em cima, não dá para ver, mas a maletinha onde eu carrego os pôsteres para o Congresso da Unifesp e outros eventos está logo aqui em cima dos livros. E um pequeno bloco de anotações, né, para as mesas e palestras que nós participamos em vários eventos acadêmicos. Normalmente esses eventos são sempre às portas fechadas. E mesmo com a popularização da internet e da divulgação científica, poucas instituições públicas ousaram se aventurar pelo mundo virtual e realizar eventos num formato como este de hoje. Apesar de todos os pesares da Covid-19, nós estamos aqui, unifespianos e unifespianas, dando um grande passo à frente. Por isso, o beijo e o abraço. Dificilmente todos os meus padawans, todos os meus alunos, conseguiriam participar e acompanhar um evento como esse. Se formos pensar em outras oportunidades do PAD, nós com certeza nós não tínhamos 400 pessoas na sala participando de uma mesa do PAD. E ainda, pensando de uma forma geral, menos ainda se falarmos dos meus amigos e familiares. Eles também não estariam participando de um evento como esse. E aí a gente chega num ponto importante. Há muitas críticas sobre a educação, sobre o ensino à distância e o ensino remoto. E sem sombra de dúvidas, todas elas, ou a boa parte delas, devem ser consideradas para análise e proposição de ideias e melhorias. Mas é preciso também levar em consideração que esse formato digital de realização do Congresso alçou um passo muito importante na história da Unifesp. É um passo a mais na democratização do acesso ao conhecimento e na integração entre universidade e sociedade. Agora, enfim, sobre o tema da mesa, né? Eu tenho trabalhado e sigo sendo orientado pela Marilena desde 2012, então são 8 anos aí. E entre tantos projetos que nós desenvolvemos, surgiu lá em 2018 a oportunidade de inserir o programa de extensão universitária, o Escolas Sustentáveis, que eu sou coordenadora junto com ela, na curricularização da extensão, que é uma das metas previstas no Plano Nacional de Educação. E aí, nessa atividade, nós inserimos o programa Escolas Sustentáveis, desenvolvendo atividades extensionistas nas disciplinas de didática e introdução aos estudos em educação no curso de Ciências de Licenciatura aqui em Diadema. Essa atividade de curricularização da extensão seguiu por 2019 e começou agora em 2020 também. E junto com ela, me despertou o interesse em conhecer o programa de aperfeiçoamento didático. Afinal, no meu entendimento, só de nome o programa já desperta um interesse gigante entre pesquisadores da área de formação docente. Pensar em um programa de aperfeiçoamento didático, isso não deveria ser apenas para os pós-graduandos. Deveria ter um programa nesse estilo para professores também pensando em formação continuada, pensando nos professores que estão atuando aí na casa da Unifesp, por exemplo, né? Como a Marilena mencionou, há vários professores que, bom, de uma forma geral, falta-lhe didática, então esse programa de aperfeiçoamento didático é importante também para alguns professores, né? Bom, então eu iniciei a minha participação no PAD esse ano em Introdução aos Estudos em Educação, disciplina ministrada pela Marilena, onde desde antes do início da disciplina eu pude ter um contato maior
com as etapas de planejamento, discussões de atividades e avaliação. Infelizmente, dada a pandemia, as atividades presenciais não foram tão extensas. Nós não conseguimos alcançar boa parte dos conteúdos e trabalhos da disciplina, né, por conta da quarentena e do distanciamento social, do decreto estadual e tudo mais. E aí nós nos deparamos com um novo desafio. Como ter contato, como promover a interação e o engajamento dos estudantes sem o contato físico e também, de certa forma, impositivo que a sala de aula oferece. É um desafio que nós temos tanto no ensino superior quanto na educação básica. E aí a resposta para essas e outras perguntas, bom, é fruto de busca ativa, tanto pela Marilena, quanto por mim, quanto pelos vários outros professores da Unifesp e pós-graduandos do PAD. Nós seguimos aí tentando encontrar respostas para essas e outras perguntas. Ainda assim, algumas luzes foram se acendendo. Então, nós começamos utilizando o grupo do Facebook, que já existia para contatos com a turma, né? E aí nós começamos a fazer algumas provocações, compartilhamento de materiais. E aí mais um pouquinho à frente, algumas semanas depois, surgiu a proposta das ADES, das Atividades Domiciliares Especiais. E também começou as discussões sobre a continuidade do semestre. Interrompe, cancela, suspende, como que vai ser tudo isso. Então, diante das ADES e dessas discussões sobre a continuidade do semestre, os estudantes começando a se preocupar, nós optamos por seguir um outro caminho. E aí eu faço conexão um pouquinho aqui relacionado à minha história, ao meu percurso formativo, com a proposta a seguir. E desde 2012, eu faço parte do grupo Movimentos Docentes, o grupo que a Marilena comentou agora há pouco. É um grupo de pesquisa idealizado e coordenado pela Marilena. E nos últimos meses de 2019, nós discutimos bastante com os demais integrantes do grupo, hoje nós somos em 18, 19 pessoas, salvo engano, acerca de aumentar a frequência dos nossos encontros. Além disso, também discutir, começar a pensar sobre o alcance das nossas discussões, né? E junto com essas inquietações, que a Marilena também mencionou, veio o desconforto de deixar os estudantes da disciplina de EE didática ociosos, enquanto a situação do semestre não se resolvia. E aí surgiu a ideia de criar a comunidade de movimentos docentes, que é ligada ao grupo de mesmo nome, e é o que nós consideramos como uma comunidade de prática. Hoje a comunidade tem pouco mais de 900 membros, entre eles muitos estudantes da licenciatura de EE e didática. E nessa comunidade nós temos atuado na curadoria de referências, estudos, experiências e materiais para socialização entre os membros. E há uma interação incrível. Desde a sua criação, em abril desse ano, nós já somamos mais de 3.000 compartilhamentos, postagens e comentários, além de inúmeras discussões entre professores da educação básica, professores pesquisadores, pós-graduandos e licenciandos. Ou seja, assim como o congresso acadêmico no formato virtual está possibilitando e contribuindo com uma maior integração entre Unifesp e sociedade, a comunidade de prática também vem fazendo isso num outro formato, via Facebook, né? Aumentando a integração entre professores da educação básica, de outros estados, como a Marilena mencionou, outras realidades, também com a comunidade acadêmica da Unifesp, com professores doutores, inclusive de outros países, ou seja, tem sido uma experiência muito rica para a gente. E atrelado a essa comunidade, né, nós percebemos que só a curadoria, compartilhamento de materiais ali não seria interessante, surgiram os encontros que a Marilena mencionou. Então são os encontros fazem parte do ciclo de encontros formativos da comunidade de movimentos docentes, né, o CENFOR. Esses encontros são semanais e a cada encontro nós tentamos gerar contribuições significativas na formação dos participantes. O ciclo entra nessa semana em seu 9º encontro. Até então, nós já tivemos mais de 900 pessoas inscritas e aproximadamente 600 participantes, na soma dos 8 encontros que já se passaram. E temos ainda mais 3 encontros pela frente, até o final do ciclo, que é 30 de julho. E já temos boas expectativas em continuar o projeto, mesmo após a pandemia. Então, ainda que a situação toda entre no novo normal, nós já temos perspectivas de continuar desenvolvendo em outros formatos, adaptado, enfim. Bom, todas essas atividades, elas acontecem em decorrência da participação e maior contato entre professora e pós-graduando, tá? Citando aqui a minha experiência pessoal nesse ponto. Que desde o planejamento se fizeram questionamentos e provocações sobre melhorias na disciplina
e como garantir o máximo aprendizado por parte dos estudantes. E aí, já encerrando a minha fala, no meu entendimento, o programa de aperfeiçoamento didático é mais que um simples estágio. Tanto que eu busco evitar esse termo, né? No início, lá, quando eu procurei a Marilena para poder falar sobre o meu interesse no PAD, ela mencionou sobre ser um estagiário PAD e tal. Eu falei, pera, vamos conversar aqui sobre esse estágio, sobre como que é esse termo. Mas, enfim, eu enxergo o PAD como um conjunto de oportunidades ímpar. Um conjunto de oportunidades de viver e reviver momentos da graduação com outros olhares. E, portanto, refletir sobre a própria prática e compreender a necessidade do planejamento e da valorização da autonomia dos estudantes. De uma forma geral, é isso que eu consigo extrair da experiência do PAD. Isso é a experiência que a Marilena vem proporcionando e que outros professores da Unifesp também. A valorização e incentivo à autonomia dos professores e dos estudantes. E assim eu finalizo. Obrigado, Taisa. Obrigada, Everton. Estão me ouvindo? Acho que estava mudo aqui. Tá, joia. Obrigada, Everton. Então, para também não demorar muito, a gente já passa a palavra ao professor Edson, que vai dar a visão aí um pouquinho mais de fora do PAD. Edson, obrigada, boa noite, a palavra é sua. Vou ser bastante breve para dar espaço para a nossa audiência. Bom, boa noite a todos, a todas. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com os colegas, com essa audiência, né? Essa imensa audiência para uma segunda-feira, 9 horas da noite, é uma audiência significativa, né? Eu acho que embora a gente tenha essa distância, né? Ser online possibilitou essa aproximação, né? A professora Marilena, ela frisou, né, que em muitos cursos de graduação, né, em bacharelado principalmente, né, nós não temos nenhuma disciplina pedagógica, né, nenhum contato com didática, nenhuma temática aí da área de ensino, né, diretamente. E aí eu acho o programa PAD, né, muito importante, né, na formação desses alunos, né, que no futuro, né, no Brasil, em geral, vão para a área acadêmica, né, acabam sendo professores, né, e acabam suprindo aí a demanda de profissionais na área de educação, né, na área de educação, seja no ensino superior, seja no ensino básico, né, então é bastante importante. E eu também confirmo, né, e assino embaixo as falas do Everton, né, que esse programa poderia ser estendido também aos professores, né. Afinal de contas, muitos professores, né, dessas áreas mais tecnológicas, né, têm pouco contato com pedagogia, né, com didática, e é uma maneira da gente melhorar o nosso curso, né, e até melhorarmos, né, como professores, né, e também passarmos a refletir mais, a repensar o planejamento e a própria didática, né. Bom, e aí veio a pandemia, né, nós temos o ensino à distância, já vem lá de há muito tempo, né, embora tenha sido regulamentado aí na década de 90, se não me falha a memória, em 1996, mas a gente tem que ter em mente que o ensino à distância é uma modalidade, né? Uma modalidade de ensino, e assim como uma modalidade de ensino, ela também tem um começo, meio e fim, tem uma linguagem própria, tem uma metodologia própria, né? Tem um planejamento e por aí vai. Mas chegando a pandemia, né, ela nos deu um soco no estômago, né? E agora a gente passa a ter o ensino remoto, que é uma nova categoria, né? Não é ensino à distância, né? E ensino à distância não é instrumentação, né? Não é uso de tecnologia, etc. É mais do que isso, né? E aí veio o ensino à distância não, veio essa nova categoria de ensino remoto e nos fez pensar, né? A força, né, nos fez pensar no próprio processo de ensino-aprendizagem, né, a repensar esse processo e a refletir, né, sobre a nossa própria prática, né. Então, embora esse ensino remoto emergencial, ele como uma nova categoria de ensino e não uma modalidade de ensino, embora ele tenha um começo e um fim, né,
mas que ele não seja visto como algo temporário, né? Eu acho que todas as reflexões que estão surgindo agora, né, que elas possam ser levadas, né, daqui até a vida acadêmica dos professores e dos alunos, né? Bom, como uma modalidade de ensino, a gente tem aí novas competências, né? São competências aí, algumas competências não estão diretamente ligadas ao ensino presencial, né? Como, por exemplo, administração de tempo, flexibilidade no contexto, né? Do aluno, né? Ele está em casa, né? Tem a família, tem que administrar o seu tempo, tem que ter flexibilidade para guardar um tempo para o seu ensino, um tempo para os seus afazeres domésticos, organização, planejamento da rotina de estudos, a presencialidade virtual bastante importante, a automotivação bastante importante, a responsabilidade, a autonomia intelectual e por aí vai, né? E aí qual a importância, né, sobretudo agora, né, desses alunos, né, que estão fazendo parte, né, desses colaboradores, né, que também vão ajudar o professor, né, na sua disciplina, repensar, reavaliar sua própria prática, né? Então, levantei aqui algumas ações, né, e desses colaboradores, né, e eu acho que a primeira delas, né, quanto essa interação professor, aluno de pós-graduação no PAD e aluno de graduação, a primeira delas a afetividade, né? A afetividade, que nesse momento é bastante importante, né? Então, a afetividade, entender as necessidades do outro, né? do aluno, entender essa necessidade, entender as necessidades do professor, né? Entender que a gente está no momento, né, dos genes da nossa existência, né? Então, a afetividade é bastante importante. E aí também a gente tem a ação do auxiliar na transposição do conteúdo, auxiliar o professor na própria reflexão da sua prática, né? E também fazê-lo, né, nessa reflexão, repensar, né, a sua metodologia, repensar, reavaliar o seu próprio ensino, né, o seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Pode ajudar também na orientação dos alunos de graduação, né, uma mudança de mentalidade, porque ele traz, né, consigo um pensamento, né, mais sistemático, mais científico, né, então ele pode auxiliar esses alunos, pode auxiliar nessa mudança de mentalidade, né, e estão mais próximos do aluno, né, podem atuar também como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, ajudar nas discussões pedagógicas, na preparação, no planejamento, na própria prática, trazer um olhar científico, né, já falei, trazer exemplos práticos, né, uma coisa importante é trazer a sua própria vivência, e nessa própria vivência, alguns exemplos práticos, né, podem ser trazidos para o momento didático, né. Trazer, portanto, novas abordagens, né, e como bem frisou o Everton, né, como eu gosto de dizer, o professor é o aluno, né, aquele que aprende de pé, né, o professor é o aluno que aprende de pé. Então, nesse processo, né, o professor, ele, como colaborador, né, e como co-participante desse processo, ele também pode se ver como aluno, né, porque é uma via dupla, né, você aprende você ensina para aprender, né? E aprende para ensinar também, né? Afinal de contas, o conhecimento não fica restrito lá só com a pessoa, né? E um conhecimento individualizado, ele não é nada, né? E aí eu termino só com uma citação da Amir Klink, né? E num livro chamado Paraty, ele diz: um rumo e um destino fazem a diferença em qualquer situação, né? Você saber o rumo a seguir, um destino, isso faz toda a diferença, né? Faz a diferença entre um viajante e um aventureiro, né? Então é isso. Eu paro aqui para não me estender, né? E para dar espaço aí
os nossos ouvintes, né, para que eles possam falar também. Então, novamente, agradeço o convite, e é uma satisfação aqui, mais uma vez, né, participar desse congresso em especial, né, deste momento aqui do PAD. Né? Muito obrigado. Obrigada, Edson. Muito interessante essa citação, que é isso mesmo, né? Isso é uma coisa que vale para tudo, e aqui a gente tem que ter muito isso em mente mesmo, né? Eu acho que a gente tem que saber muito bem onde a gente quer chegar e não sendo só levado, né? Não vamos ser só aí, os aventureiros aí, né? Então, tem várias perguntas aqui, vários comentários. Eu vou só citar algumas falas que a gente teve aqui no chat, muito interessantes. A primeira, né, que a Thelma Cortella fala que a pós-graduação estricto sensu precisa assumir sua responsabilidade com a formação docente. É totalmente verdade, e quem viu, está vendo, né, esses movimentos que vêm acontecendo na CAPES, um novo relatório que a CAPES lançou, que causou bastante polêmica, um dos pontos que ela frisa bem é justamente isso, tem que ter uma melhoria na formação docente, né, dentro da pós-graduação. Foi por uma época muito mais valorizada a pesquisa, né? Então a pós-graduação era quase que exclusivamente para formar pesquisadores, mas onde estão esses pesquisadores? Para onde eles estão indo? Qual é a função que eles exercem depois? É só a pesquisa? Então a gente criou uma cultura, né, em que a pesquisa era muito mais valorizada, como a Marilena já colocou, e a formação docente nada, né? A gente não precisa aprender a ser docente para ensinar, a gente precisa ser pesquisador. Então, não é só um, não é só outro, né? Acho que o ensinar através da pesquisa também, é claro que é fundamental para a qualidade do ensino, e o pós-graduando traz isso, né, quando ele entra na sala de aula. Então, uma coisa é você ver um docente e um aluno de graduação, ele tem uma visão unilateral. Quando você traz o pós-graduando, que a princípio, na ideia inicial, está sendo formado para pesquisar, né? Quando você traz ele para a graduação para ensinar, contribuir com o ensino, aprender a ensinar também, isso traz uma ideia diferente até para o aluno de graduação, que vai sendo então formado para entender também que a docência ou aprender a ensinar é fundamental, né? Não é só aprender a pesquisar. Então, muito interessante o comentário. Temos também comentário da Maria Reis, que fala que o programa PAD é muito interessante, tanto para o próprio desenvolvimento didático, quanto para a oportunidade de vivenciar o ensino e didática além da pesquisa propriamente, que é exatamente isso. É o caminho para a eficiência dos programas de pós-graduação, justamente, né? Pós-graduação. Temos alguns outros comentários, mas eu vou passar para as perguntas. Pela ordem aqui que eu coloquei, a primeira pergunta é da Luciana Silva. Ela pergunta como o PAD pode, de fato, contribuir para enfrentar a lacuna formativa de docentes, especialmente em formações onde não há licenciatura plena. Vamos pela ordem também. Marilena, você quer comentar? E a gente passa para o Everton e depois para o Edson novamente. Bem, na medida que o pós-graduando participa da prática, ele vai aprendendo sobre a própria prática que ele está vivenciando. Se ele fizesse esse PAD com um professor licenciado, seria mais adequado, digamos assim. Mas a gente sabe que tem muitos professores que só fizeram bacharelado e também oferecem PAD. E a gente vê que esses programas que são realizados por eles também surtem bons resultados, porque é na área que ele pretende trabalhar. E como foi escrito aqui no chat, as universidades costumam ter programas de desenvolvimento docente e que os professores participam. Então, mesmo quem fez bacharelado e hoje é professor numa universidade, tem aprendido pelos cursos, pelo processo de formação continuada que geralmente a universidade oferece. É evidente que ninguém é obrigado a participar, a pessoa tem que querer. E eu queria aproveitar que eu estou com a fala
para corrigir uma informação que eu falei, que a professora Silvia do C10 me disse que a disciplina de formação didático-pedagógica continua no C10 no campus São Paulo, e eu não sabia. Eu achei que ela tivesse parado. E no campus Diadema não tem mais. Taisa, você vai falar alguma coisa dessa conversa que surgiu aqui sobre essa disciplina, formar parceria, alguma coisa? Vou sim. Vou Tá bom, falar um ok. pouquinho Então, mais para o final, porque a ok. gente tem que sair daqui também com uma ideia, né, com planos. Sim, O pessoal vai tá bom. colocando ali no chat, né? Quem me conhece sabe, não dá ideia porque sai, né? Deu a ideia ali, a gente não para. Que bom. Pode continuar, Marilena. Não, eu já terminei, porque Tá daí bom. ia entrar nessa outra questão. A disciplina não tem lá, mas o campus São José falou disso, tal. Então foram surgindo algumas conversas, mas depois eu falo quando você recuperar esse tema. Obrigada. Tá, joia, então. Obrigada a você. Everton, você quer comentar do seu ponto de vista? Se quiser, eu repito a pergunta. Eu passo essa para o professor Edson. Edson. Não, só complementar que ensino-aprendizado é um processo, né? Você pode ter um início, mas não tem um final, né? E os saberes, né? Não basta só o saber técnico, né? Aquele saber específico, mas nós temos outros saberes também, que embora um professor que não tenha feito licenciatura, né? Ele tem a sua experiência, né? Ele tem a sua experiência que ele pode trocar reflexões sobre essa experiência didática, né? E a experiência pedagógica, fazendo cursos, né? O PAD é um meio. O PAD é um meio, é importante exatamente por isso, porque é um meio para adquirir esse saber pedagógico, né? Então, a importância do PAD vai exatamente aí, no encontro de que a gente pode suprir o aluno e, por que não, o próprio professor, né, com esse saber, né? E, como eu disse, né, o saber, você tem o saber que é de experiência, né, que isso vai da experiência, né? Como a professora Marilena disse, né, o aluno entra, fica um ano, o professor envelheceu mais um ano, né? Envelheceu mais um ano, é mais um ano de experiência, né? E aí, por que não, nesse tempo, nesse ínterim, né, não haver essa troca de experiência, né, entre esses agentes, né? Entre o professor e o aluno, os alunos, né? É isso. Obrigada, Edson. Eu acho que é justamente isso, como eu falei no início, que vem acontecendo, né? O PAD, ele tem contribuído para a formação do docente também, porque o docente se descobre, ele entra ali com uma questão, às vezes, sem saber muito bem o que significa o PAD, isso aconteceu muito, dos pós-graduandos serem quase que usados para ajudar o docente, né, para tirar muito da carga do docente, e aí a coisa foi mudando, e o docente percebeu que ele pode ensinar a docência também. Então, ele vai melhorando a própria formação dele, descobrindo como ele faz, como ele enfrenta alguns desafios de ter que ensinar o pós-graduando a ensinar, e ele mesmo aprende, né? E, além disso, o pós-graduando acaba ajudando, né, com o seu próprio exemplo, ao graduando entender a importância de se formar para a docência, né? Que ninguém comentou aqui ainda, mas e alguém comentou no chat alguma questão de incentivar os programas, né, a terem, a valorizarem áreas na área de ensino, né? Porque justamente isso, existia um preconceito muito grande. Então, você só dá aula, uma fala do professor Cortella me chama muita atenção, ele sempre repete isso, que pergunta para ele, o senhor não trabalha, o senhor só dá aula? Então ele repete isso constantemente, que as pessoas têm um preconceito enorme com relação à docência, que é inferior, que é coisa de quem não sabe, você é docente porque você não sabe fazer pesquisa, né? Então isso está mudando, muito bom, né, que isso esteja mudando. Então, se a gente consegue trazer o graduando já com esse pensamento, com a participação do pós-graduando, do docente tendo essa valorização, percebendo que o profissional não vai ser bem formado
nem mesmo pós-graduando, né, o pré-pós-graduando, se a gente não tiver bons docentes, né, a gente vai acabar com uma universidade, no geral, de má qualidade, no todo, né, porque a universidade sem a graduação também, né, que é o principal pé da universidade, se ela for de má qualidade, a gente dificilmente vai ter pesquisa de boa qualidade, não vamos ter quem faça, né, os alunos. Nós temos uma pergunta também da Thaís Lacevicius. Quais são os novos desafios presentes em realizar o PAD na pandemia? Alguém quer se candidatar a comentar? Edson. Eu posso. Os desafios do PAD na pandemia, né? Exatamente a questão de, na pandemia, nós estarmos com uma categoria, né? Uma categoria dentro do que seria a modalidade de ensino à distância, né? Que é esse ensino remoto que traz aí essas novas competências, né? Que não são, tem competências que não são trabalhadas no ensino presencial, mas o grau de importância no ensino à distância, ou no caso dessa categoria de ensino remoto, né? Ele acaba sendo muito importante, né? E a questão de adquirir, né, essa autonomia intelectual, né, dessa autonomia intelectual, dessa responsabilidade, dessa automotivação, que acaba tendo uma exigência maior dos nossos alunos, né, nesse momento, né? Por isso que eu falei que uma das importâncias do aluno do aluno de pós-graduação no PAD, né, é a afetividade, né, esse olhar aí afetivo de observar que nesse momento, né, não dá para a gente atuar 100%, né? 100% não dá, né? Porque a gente teve que, de uma hora para outra, né, muitos professores, né, tem instituições e unidades que, inclusive, não tem EAD, e a gente está aprendendo agora, né, aprendendo fazendo, né? A importância, a dificuldade é exatamente essa. Tem muita coisa que, para muitos, né, são ações, medidas tomadas, né, no momento em que não houve um planejamento prévio para isso, né? Então, mas, por outro lado, é importante porque cria-se essa reflexão, né? Cria-se essa reflexão que não... Tem muitas reflexões, inclusive, que não existiam antes, né? Que o professor, às vezes, ele não teve contato, né? Não se deparou com essas questões e agora passa a encontrá-las, né? E observar a importância dessas questões, né? E eu acho que o ensino à distância, né? Ele veio para ficar. Eu acho que veio para ficar. É possível que nós tenhamos uma outra pandemia daqui a 10 anos? É possível. É altamente provável que nós tenhamos uma outra situação parecida com essa. Então, é o momento da gente aprender, né? E a dificuldade é essa, mas tudo com amor é superado, né? Qualquer dificuldade com amor, ela pode ser superada. Obrigada, Edson. Depois eu vou aproveitar, acho que para divulgar um site, né, Marilena? Nós estamos lançando um site, eu ia lançar hoje, não deu tempo, que ele chama Humana Educação. E o símbolo, o logo do site é um coração com o cérebro dentro. Então, Edson, eu vou te convidar para participar também, porque é isso, se a gente te educar com emoção, né, vendo o outro como humano, né, a gente tem mais chance de ter sucesso, né? E você falou bem, num momento como esse, né, o que a gente mais precisa é ter compaixão, ter compreensão, ter empatia, né? E, de novo, o papel do pós-graduando nesse momento, é claro que a gente está muito no começo, né? Mas eu vejo muito o papel do pós-graduando nesse ponto, na questão da empatia, porque é inevitável que o docente perca muito do contato com a realidade dessa juventude, né? A gente não consegue acompanhar tudo. Em todos os pontos, a gente não sabe mais exatamente o que eles gostam, onde eles vão, quais são as dificuldades, os medos, as tensões, tudo isso, né? Então, o pós-graduando que está ali mais perto, talvez ele tenha uma capacidade maior de nos ajudar durante esse momento, no ensino remoto, numa pandemia, a entender o lado do aluno,
Então, eu acho que o grande desafio é a gente saber encaixar isso tudo, né? Saber quem é quem, saber quem é a gente, quem é o pós-graduando e quem é o aluno de graduação, para a gente tentar encaixar bem esse PAD no ensino remoto, né? Marilena, você queria colocar mais alguma coisa? Não? Então, não sei se o Everton queria, não? Falou alguma coisa? Pode falar. Eu acho que um complemento, além dessa questão da afetividade e tudo mais, mencionado pelo Edson, eu acho que tem um ponto também que é o querer. E aí é o querer de todos, é do professor, é do aluno da graduação, é do pós-graduando. E aí uma experiência bacana, por exemplo, né, tendo o contexto da pós-graduação, vocês com certeza já ouviram falar, ou seus alunos de pós-graduação conhecem, o grupo Bolsista CAPES no Facebook. É um grupo que nós temos quase 70 mil pós-graduandos. Tem alguns bolsistas do PIBID também, mas a maioria é bolsista da pós-graduação, ex-bolsista ou bolsista atual. E no primeiro mês, até o início do segundo mês da pandemia, o que nós mais observávamos de postagens naquele grupo é o pessoal tá curtindo essas férias que nós temos. Embora na pós-graduação tenha férias por conta da pesquisa, mas o pessoal curtindo, comentando que tinha uma certa folga nas disciplinas e tudo mais, os orientadores estavam focados com outras coisas também, devido às aulas da graduação. E no término do segundo mês, quando a gente começou a evoluir com a pandemia, a gente perceber que isso ia durar um pouquinho mais, os estudantes da pós-graduação começaram a sentir uma falta muito grande das universidades, de feedback dos professores em propor atividades, em continuidades. E aí nós observamos o quê? Algo semelhante ao que eu, a Marilena e outros professores estamos fazendo com a comunidade de movimentos docentes. O pessoal do Bolsista CAPES criaram vários grupos de áreas temáticas específicas das áreas do conhecimento, para criar salas de estudo, para que eles pudessem organizar salas de estudo no Facebook para poder estudar junto, para se motivar. Então, olha só como que funciona. Eles fazem o que nós estamos fazendo aqui. Ligam a câmera, criam uma sala. É uma sala que todo mundo está com o microfone cortado. As salas têm, se não me engano, capacidade para 100, 200 pessoas. E o pessoal fica estudando na sua casa. A finalidade do grupo é ser como uma espécie de biblioteca virtual. Tá todo mundo ali, cada um quietinho no seu canto, estudando, mas está todo mundo ali se vendo, se motivando a continuar só pela presença virtual. Então, esse é um ponto importante que é uma organização que surgiu diante das necessidades que os próprios pós-graduandos observaram. Eu, inclusive, participei de um outro grupo, mas com o passar do tempo, a pós-graduação e outras atividades estão me forçando para trabalhos e gestão de tempo, então não estou mais acompanhando. Mas esse é um ponto importante. E isso é algo que os pós-graduandos podem contribuir muito nos seus cursos de graduação, nos cursos de graduação por conta do PAD e nos seus próprios cursos de pós-graduação. Eles podem levar essa experiência, né, para dentro da sala de aula da universidade. Isso é fundamental. Então, só queria fazer esse complemento, essa informação. Legal, obrigada. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Algumas são de ordem mais práticas. Vamos ver. Tem uma pergunta interessante aqui da Silvia Batista, que pergunta como o PAD tem avaliado as contribuições do programa na formação de mestres e doutores de nosso programa de pós-graduação. A gente tem no PAD, né, a questão do PAD, o PAD funciona como em vários estágios, na verdade. Eu já não queria emendar a história da disciplina aqui, mas eu vou ter que falar um pouquinho. Inicialmente, a gente tinha a disciplina preparatória. A gente já vai comentar isso depois, a Luciana perguntou bastante, a gente vai falar. Depois a gente resolveu tirar essa disciplina, por razões que a gente vai explicar mais para frente. E a gente pensou, bom, a gente não tem essa parte teórica, mas a gente precisa avaliar, a gente tem que ver como que o PAD está acontecendo, como é que o pós-graduando está lidando com isso e o que resultado que ele está tendo. Então, a gente olhou para duas formas de avaliar. Uma, que o graduando avalia o pós-graduando, o estagiário PAD, né? A gente tem um formulário inicial, mas cada campus, cada responsável por proposta PAD pode mudar e avaliar da forma que ele acha mais adequada, mas a gente tem ao final de cada semestre agora
o Fórum PAD. Então, ele acontecia tradicionalmente no Congresso Acadêmico, mas por várias questões a gente decidiu fazer esse fórum separadamente e deixar aqui no Congresso essa mesa redonda. Então, nesse fórum, os pós-graduandos e os responsáveis por propostas, né, os docentes, eles estão obrigados a participar desse fórum. Então, o pós-graduando vem, apresenta, faz a sua apresentação do que ele desenvolveu ali durante aquele semestre de PAD, porque é semestral, né? Coloca os desafios, a gente tem uma estrutura que pede para eles falarem, né? Então, o desafio, como é que foi a avaliação dele pelo público-alvo, que é o graduando, e a gente faz um debate depois, né? E com isso a gente não queria obrigar, né? Não queria que esse fórum fosse obrigatório, mas era a única forma da gente realmente avaliar se esse pós-graduando estava realmente recebendo um treinamento com o esforço do docente ou se ele estava sendo, mais uma vez, usado ali como uma forma de tirar um pouco da carga do docente. Então, a gente vê isso como uma mão dupla. Claro, ajuda o docente, sim, faz parte, mas a gente queria ter certeza de que estava vendo a formação desse pós-graduando pelo docente, né? Então, a gente instituiu esse fórum no final e, para nossa surpresa, ele tem sido muito bom, tem tido muito sucesso, o pessoal comparece, né? E agora, por causa da pandemia, o fórum referente ao primeiro semestre, que a gente retomou, né, em alguns campi agora, em alguns cursos agora, a gente vai ter ele provavelmente lá em outubro e vai ser também remoto, né? Então, a gente vai adotar um pouquinho da forma do congresso, de gravar os vídeos. Então, quem se inscreveu, gravou o vídeo lá para o congresso, se confundiu, vai ter esse vídeo apresentado lá no fórum. Então, essa é a forma que a gente consegue avaliar. Quem tiver sugestões de alguma outra forma, também a gente está aberto, né? Uma outra coisa importante aqui, que é uma pergunta também mais técnica, é se o aluno pode ter atuação nos programas de extensão ou só nos programas projetos com curricularização da extensão. É o que a gente mais deseja, que o aluno de pós-graduação transite, né, na extensão e na graduação, e aí você envolve também o graduando, o docente, enfim. Uma coisa tem que ser quase consequência da outra, né? Eu faço pesquisa, o que eu faço com os dados da minha pesquisa, com a informação da minha pesquisa, com o que eu aprendi, com o meu potencial, né? Como que eu contribuo. Então, a gente acaba trazendo a pesquisa junto da extensão, junto da graduação, com a participação do aluno, e é extremamente desejável que isso aconteça. Então, não tem um PAD específico para um projeto de extensão, mas tem o PAD para a graduação e aquele pós-graduando, claro, pode participar de um projeto de extensão, o que é muito facilitado pela curricularização da extensão. Se você tem uma UC curricularizada e você tem um PAD, automaticamente aquele aluno está participando daquela UC curricularizada e provavelmente do momento extensionista daquela UC. Então, é desejável mesmo que isso aconteça. Deixa eu ver nosso horário aqui. Temos tempo um pouquinho ainda. Eu acho que tem algumas outras perguntas mais técnicas também, que eu vou deixar mais para o final, mas eu acho que esse ponto, né, de curricularizar a extensão, eu não sei se a Marilena e o Everton tiveram alguma experiência com essa parte, alguma UC curricularizada? Tem uma UC que eu sou responsável no campus Diadema, que ela faz parte da curricularização da extensão. E o que aconteceu foi que o Everton relatou a experiência dele participando desse projeto e que daí ele viu o trabalho do PAD, que naquela mesma disciplina, naquele semestre, ele estava por conta da curricularização da extensão e eu tinha alunos PAD. E ele viu a importância do pós-graduando fazer o estágio PAD nas disciplinas e foi isso que chamou a atenção dele para ir para o PAD. Então, são duas coisas diferentes, separadas, mas que estavam numa mesma disciplina e que incentivou o Everton a ir para o PAD, porque foi aí que ele teve o conhecimento. Foi essa questão. Que legal. Você quer complementar, Everton? Não?
Tá bom. Eu acho que uma questão que a gente tem que evoluir muito ainda é essa questão desse tripé, né? A extensão, a graduação e a pesquisa. Então, a gente já está aqui discutindo a participação do pós-graduando na graduação, e a gente tem uma extensão curricularizada agora, né? Em muitos cursos, em alguns cursos. Então, eu acho que isso já está acontecendo, seja de cima para baixo ou não, né? Mas a gente está sendo obrigado a realmente, mesmo com todas as dificuldades, a exercer o nosso papel nesse tripé, né? E a gente precisa se organizar muito bem para isso. Eu acho que a nossa instituição está caminhando muito bem nesse ponto, né? Existe toda uma parte prática disso tudo, de valorização das atividades, que é fundamental, né? Já foi comentado aqui também no chat. É preciso valorizar, é preciso que as pessoas tenham como mostrar, né, já que a gente tem o papel para mostrar, o currículo Lattes, o que seja, para mostrar o que você faz e aquilo contar para a sua evolução na carreira, né, para a sua progressão. Então, isso tem que ser valorizado, é fato, mas eu acho que a gente mesmo é que vai fazer isso ser valorizado, né? Então, é muito mais fácil esperar que venha de cima para baixo, mas a gente mesmo tem que valorizar, né? Não esperar que coloque lá uma pontuação para que você cumpra, né, que aí aquilo vai ter valor. Então, o valor a gente espera que venha de dentro, né? E ele tem acontecido. Eu acho que no PAD é o que a gente tem visto muito, esse valor vindo mesmo da descoberta das pessoas, né? Descoberta de como é bom ensinar, de como é bom aprender mais, de que a docência tem realmente um potencial transformador da pessoa, né? Não só ali do quanto de conhecimento você vai conseguir passar bem ou mal, mas da pessoa mesmo. Então, acho que a gente está evoluindo muito aqui na instituição com isso, com a forma como a instituição vem lidando, né, com a curricularização. E o PAD vai, em breve, trazer esse ponto também. É que a gente ainda não tem a curricularização implementada, de fato, né, em muitas UCs, para que a gente possa trazer essa experiência. Mas a gente vai começar, sim, nesses fóruns, trazer a experiência da participação do pós-graduando na extensão das UCs curricularizadas. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Muitas pessoas dizendo que vão fazer o PAD, isso é bom. Tem perguntas técnicas também. Eu acho que a gente poderia trazer, como tem várias vezes foi muito abordada essa história da disciplina, Marilena, acho que a gente pode trazer isso. Então, só para relembrar, né, ou para quem não sabe, o PAD realmente exigia uma disciplina preparatória para o PAD, né? Então, você tinha que fazer uma disciplina de didática antes, para depois se inscrever no PAD. Então, era a fase 1 do PAD. O problema é que a gente tinha isso como uma exigência, mas não tinha oferta suficiente de cursos para que os alunos pudessem se inscrever e ter essa formação, né? Isso estava com vários buracos. Então, a gente resolveu, para o PAD andar de uma forma diferente, a gente resolveu tirar essa regra, mas não porque a gente não acha necessário. Obviamente, é muito necessário que tenha essas disciplinas, que isso aconteça de uma forma também gradual, né? Dentro do PAD, ou previamente ao PAD, não sei, uma coisa a ser discutida, mas essas disciplinas, sim, precisam acontecer, né? Teve gente que sugeriu até na forma, de repente, de uma eletiva, falaram aqui no chat, a gente vai aceitar várias sugestões, pretende discutir isso amplamente, levar isso tanto para as câmaras de graduação quanto de pós-graduação, porque ainda temos uma dificuldade bastante grande da participação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa aqui com a gente, né? Então, a gente precisa forçar os nossos colegas que estão lotados de coisa para fazer, a gente sabe, mas a conversar com o pós-graduando e trazer também essa valorização da pesquisa aqui para a gente. Puramente por falta de tempo, a gente sabe. Conhecemos o pessoal que está lá, né? Muita coisa, mas a gente ainda vai conseguir fazer uma coisa mais conjunta para que esses cursos de pós-graduação, eles consigam, os programas de pós-graduação consigam inserir, né, nos seus cursos obrigatórios, o curso de didática, né? Então, o que a gente tem que ir tentando fazer? Buscando essas parcerias que estão sendo aqui colocadas no chat a todo tempo, né? Ver pessoas que querem colocar isso como uma forma de ajudar os programas colocarem isso como uma obrigatoriedade e a gente, de alguma forma, linkar isso ao PAD da melhor forma, previamente ou durante, aí a gente vai discutir, mas existe sim a ideia da gente avançar nisso, voltar a ter isso, mas com
uma coerência um pouco maior, né? Que todos possam ter acesso, vaga suficiente, e que tenha uma coisa realmente preparatória para que o aluno possa exercer o PAD com um pouco mais de formação para isso. Marilena, você quer complementar? O que eu queria dizer, Thaisa, é que a comissão poderia ampliar um pouco essa discussão e convidar essas pessoas que deram a ideia de parceria, a Silvia, Luciana, acho que é Luciana, né? Eu não me lembro mais o nome da professora. E pensarmos, talvez, numa disciplina online que seja oferecida para todos os campi. Então, isso facilitaria a questão do oferecimento, né? Por exemplo, a dificuldade que você falou que a gente tinha era a falta de pessoal para oferecer essas disciplinas nos campi. Mas era sempre pensando, ó, cada campus tem que ter a sua disciplina. A gente poderia pensar no oferecimento de uma disciplina que seria eletiva, né? Mas faz quem quiser. Eu acho que seria um avanço interessante, principalmente inspirado nesse processo que nós estamos tendo agora do Congresso, que a gente está vendo que está funcionando. Quanta gente veio aqui, quando a gente faz as discussões do PAD que eram no Congresso até o ano passado, quanto muito a gente tinha numa sala 30 pessoas. E hoje nós tivemos aqui quase 500, 487 nós chegamos. Então, acho que esse online pode colaborar nesse processo aí. Talvez a comissão pudesse puxar essa discussão, convidar as pessoas e a gente amadurecer mais essa parceria. Eu vejo com bons olhos. Legal. Everton, te fala. Vocês mencionaram durante as falas de vocês a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por exemplo, né? E outros aspectos importantes de tentar enxergar a Unifesp como um todo e tudo mais. E na própria graduação, nós temos professores da graduação, a Paula Carolei, por exemplo, que já ofereceu disciplinas intercamp, totalmente à distância, né? E foram disciplinas, se não me engano, eu fiz duas, uma em que era dela e outra, que acho que ela era colaboradora, que é uma sobre comunidades de aprendizagem, né? Totalmente realizada à distância, e outra sobre pensamento sistêmico, que eu não me lembro quem era o professor titular. Mas foram experiências incríveis e foram disciplinas oferecidas para a graduação totalmente à distância, justamente de acordo com o que a Marilena está comentando. Então, eu acho que seria uma possibilidade muito bacana. A Unifesp dispõe de recursos, né, como o Moodle, tem um Moodle bem bacana, e outros recursos que nós estamos aprendendo a utilizar aí devido à pandemia. Então, eu acho que seria uma experiência muito bacana e, com certeza, é um caminho a ser seguido, é algo a ser pensado. Eu acho que seria muito bacana isso. E pensando em diferentes contextos também, que, por exemplo, eu estou mencionando aqui a minha fala sobre o PAD e as experiências do ensino remoto e tudo mais, mas se for colocar no papel o tempo que eu fiquei de PAD na prática, vai dar 1 ou 2 meses, foi do início do semestre para cá, devido à pandemia. Então, havendo uma experiência, né, como essa disciplina, por exemplo, prévia ao ingresso do PAD em si, seria fundamental, acho que seria bacana, né? Eu senti falta, sabendo dessa existência agora, eu falei, poxa, gostaria de ter cursado, né? Então, acho que seria bacana, só gostaria de complementar isso mesmo, acho que seria bem bacana. Legal, obrigada, Everton. Então, a gente vai, com certeza, né, agilizar isso aí, pensar que agora realmente o pessoal tem uma visão diferente dos cursos online, né? E tem muita coisa boa online, não é de hoje, né? Você começa a procurar quando é o que você pode fazer. Então, acho que a gente vai já tirando o preconceito, quando, né, for andando esse semestre, os alunos têm muito medo ainda. Então, de novo, é importante o papel do pós-graduando, né? Que já tem uma facilidade maior, uma experiência maior com os cursos online, já estão fazendo, muitos cursos de pós-graduação não pararam, continuaram, né, online, então eles também já têm essa experiência e aí podem ajudar, né, o graduando. Mais um desafio aí, mais um papel do pós-graduando nesse momento para ajudar aos dois lados, né, o docente e o aluno que tá, né, os dois talvez estejam mais perdidos do que o pós-graduando que já vai ali, né, ser mais prático, ser mais safo, né, ali nas formas de lidar com esse tipo de ensino, tipo de curso. Então, com certeza, a gente vai realmente dar andamento.
A gente tem mais 10 minutos, eu vou ler mais uns comentários aqui, que tem um relato da Mariana Rodrigues, muito interessante, que ela fez a UC de Genética Humana em Diadema, que tem extensão, e ela participou como aluna de graduação e agora está participando pelo PAD. Então, fantástico, né? Que coisa bonita, a gente vai querer que você relate para a gente isso lá na frente, né? Lá no fórum. Super legal. Tem uma pergunta da Débora Cândido, quem poderia participar do PAD? Todos os pós-graduandos, pós-docs, podem participar do PAD. E tem uma pergunta sobre seria possível condicionar a habilitação de docência e pesquisa dos alunos de graduação a alguma eletiva de aperfeiçoamento didático. Isso é uma pergunta mais complexa que a gente precisa pensar, porque são coisas um pouco distintas, mas a gente vai levar para pensar também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que eu queria colocar. Acho que é isso. Eu vou abrir novamente para a mesa. Deixa eu só ver se rolando aqui a gente tem mais alguma. Tá. Então, a gente tem mais uns minutinhos. Eu vou abrir, então, para a mesa novamente, para a gente fechar, né? E começo pela mesma ordem que a gente já manteve no começo. Então, abro aí a parte final com a fala da professora Marilena, seguida o Everton e depois o Edson. Marilena, obrigada. Olha, eu quero dizer que eu fiquei muito animada com essa possibilidade da gente ter uma disciplina intercamp de formação didático-pedagógica. Acho que pode ser muito interessante, principalmente porque surgiu de um grupo aqui nessa discussão, não é nenhuma imposição, nem da comissão, nem de uma pró-reitoria, está surgindo de um grupo que está fazendo essa discussão de PAD, da importância do pós-graduando. Então, eu estou animada com isso, não esperava que a gente tivesse um desdobramento desse tipo, e só por isso eu já acho que valeu muito a pena essa sessão nossa aqui, com esse grande número de participantes. Mais uma vez, obrigada para todos que participaram aqui e obrigada pelo convite. Parabéns, mais uma vez, para a comissão organizadora. É um orgulho estar na Unifesp e participar desse congresso. Obrigada. Ai, que maravilha. A gente que agradece. Marilena, você sempre aí participando com toda a força no PAD, né? Marilena já quis me deixar uma vez, mas eu não deixei ela me deixar. Everton. Bom, gostaria de agradecer pelo convite para participar dessa mesa. E foi uma experiência muito bacana, é uma honra estar participando junto com vocês e estar debatendo um tema tão importante, ainda mais no contexto, né, de atividades remotas e nessa situação toda que estamos vivendo. E eu acho que, de uma forma geral, a parte mais importante que fica, pensando justamente nessa mesa do PAD, é já saber que vocês, da comissão do PAD, estão pensando, né, e provavelmente vão realizar o fórum do PAD também nessa modalidade à distância, porque isso gera uma gama de possibilidades para os participantes e também para quem está ouvindo, quem está participando, né? Então, eu tenho participado de várias atividades, de vários congressos, de vários seminários em formação de professores, que é a minha linha de pesquisa, a minha área de atuação, e são atividades que eu não poderia estar participando presencialmente, participando do evento, devido a N fatores, devido ao trabalho, devido a viagens e tudo mais, a conflitos na agenda, e que esse formato de realização me permite que eu acompanhe, né? Então, vez ou outra, a Marilena manda um evento sugerindo que eu participe, eu falo, olha, não vou conseguir participar. Ah, mas está no YouTube, dá para a gente baixar para assistir depois. Então, isso dá um ganho muito grande, dá um significado, amplia o significado do que nós estamos fazendo. Então, eu gostaria de parabenizar a coordenação geral do Congresso Acadêmico da Unifesp desse ano, porque está fazendo um trabalho brilhante, o evento está super bacana. Então, é um prazer também estar aqui no primeiro dia da programação. Então, temos uma semana muito rica aí pela frente. De uma forma geral, agradecer a todos vocês também e parabenizar pelo todo o trabalho que estão realizando à frente tanto das atividades da Unifesp, quanto do Congresso e também à frente da comissão do PAD. Muito obrigado. Obrigada a você, Everton. Edson, suas palavras finais? Novamente agradecer a
participação, agradecer ao pessoal que ficou até esse momento aí nos ouvindo, né? Compartilhando com a gente também das suas dúvidas. Agradecer, aprendi bastante, né? Surgiram várias ideias aí, muitas reflexões, né? Que a gente vai continuar pensando sobre essas coisas mais um tempo. E só dizer para o pessoal, segurar a ansiedade, quem puder ficar em casa, fique em casa, quem não puder ficar em casa, porque tem que trabalhar, nosso agradecimento por estar mantendo o país, né, ainda caminhando, né? Então, meu agradecimento e minha força, né, aos profissionais de saúde que nesse momento estão tendo uma exigência, né, muito acima aí do esperado, né, da média de anos anteriores, né? Então, meu agradecimento também ao pessoal da saúde aí, que é a nossa frente de batalha, né, durante essa pandemia, e só quero desejar força ao pessoal, força que vai passar, né? Então, muito obrigado. Isso aí, obrigada, Edson. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos que participaram aqui, agradecer especialmente ao pessoal que participou aqui da mesa com a gente, agradecer também à coordenação do Congresso, né, do geral, a organização, a Ana Lúcia, que é a técnica de TI que está aqui ajudando a gente. E só para finalizar, a gente tem, como eu sempre gosto de terminar as coisas, né, a gente já saiu aqui com uma, entre aspas, um compromisso, né, que é de trazer esse curso preparatório ou curso de didática que seja para os pós-graduandos. A gente tem iniciativas para docente também, principalmente agora nesse momento, né, mas nosso compromisso é de trazer esse curso para os pós-graduandos. E foi colocado aqui pela Silvia, e é uma coisa também que eu acho que a gente tem que sair, a nossa missão aqui, uma das nossas missões aí de todos nós, né, não só aqui da comissão do PAD, que é justamente a de sensibilização, né, que ela coloca ali, eu repito, porque a gente tem que sensibilizar os docentes, os pós-graduandos, nós temos que sensibilizar as câmaras de pós-graduação, a gente tem que trazer essa ideia, né, ou compartilhar essa ideia de que a gente só vai conseguir construir de fato, melhorar de fato a universidade como um todo, se a gente entender que as coisas não estão separadas, elas são separadas por uma palavra, ou por 3 palavras, por palavras, ensino, pesquisa e extensão, né? Mas quando a gente entender que uma coisa realmente está ligada à outra e uma é consequência da outra, aí a gente vai conseguir de fato fazer com que realmente a nossa universidade ainda tenha mais qualidade de ensino e com isso a gente vai poder melhorar o ensino fundamental e médio também, porque é um papel nosso. A gente está formando gente aqui para atuar no ensino fundamental e no ensino médio. Então, se a gente entender isso, a gente vai conseguir melhorar o país como um todo, né? Então, abrir, olhar mais para frente, olhar de forma mais ampla. E para a gente fazer isso, a gente tem que agir. Eu sei que é difícil, todo mundo é muito ocupado, mas a gente tem que achar uma forma realmente de sensibilizar nossos colegas, sensibilizar as pessoas que ainda não entenderam a importância de melhorar o ensino, de se envolver com o ensino, né? Não é que todo mundo vai fazer de tudo igualmente, a gente sabe que não, a gente tem que identificar potenciais ou potencialidades nas pessoas e aí trazer essas potencialidades para junto, para a gente desenvolver ainda mais o ensino junto com a pesquisa, junto com a extensão. Não só como uma obrigação, como uma coisa que vem às vezes de cima para baixo, por uma portaria ou o que quer que seja, ou uma regra até interna, mas porque a gente está entendendo que isso é necessário. Então, acho que quem já enxergou isso, sai daqui também com a missão reforçada, que é de dar o seu relato com seus colegas na pós-graduação, com o seu orientador, porque muitas vezes isso não acontece, a gente já ouviu que não dá para colocar curso de didática porque vai fazer o pós-graduando perder tempo, ele não vai conseguir publicar o trabalho dele. Então a gente ouve essas coisas ainda, né? Então acho que é isso que a gente tem que tirar, mas não é brigando, não é se indispondo, é com um exemplo, como a gente viu vários aqui, várias pessoas colocaram, alunos, professores, pós-graduandos, colocaram seus exemplos aqui de como atuar junto da graduação com a pesquisa. Tivemos fala sobre iniciação científica, né? Então, como isso é importante, como isso é gratificante, como isso melhora tudo, né? Então, a nossa missão aqui, que eu deixo o desafio para todo mundo, é justamente sair daqui e
plantar sua sementinha no seu programa de pós-graduação, na sua república, na sua família, com o seu orientador, com o seu professor, né? E chegamos aí, então, ao final dessa mesa. Mais uma vez eu agradeço a todos e todas que participaram, a organização, a mesa, e dizer que estamos à disposição para ideias, sugestões, críticas. A gente tem o e-mail do PAD, que é o pad@unifesp.br, temos a página do PAD, que está para ser atualizada também, bastante melhorada, mas com todas essas questões de pandemia não conseguimos dar andamento. Mas a gente aceita sugestões, críticas, e a participação de todos é bem-vinda, né? E espalhem, vamos entrar para o PAD, vamos desenvolver cada vez mais o ensino. E é isso, obrigada, uma boa noite, uma boa semana a todos e bom congresso, participem cada vez mais. Tchau, gente, obrigadão.